Ela vem para permitir que no polo ativo o Estado, entendeu? O Estado esteja agindo através do Ministério Público, através da Defensoria Pública e entidades civis que queiram defender aquele direito. Então, ela defende uma amplitude maior de direitos. A ação civil pública é muito maior que a ação popular. Mas quem propõe não é cidadão. Quem propõe é o Estado no polo ativo. O Estado é o autor. Aqui quem é o autor é um eleitor. Entenderam o que eu disse ou não? Perfeito. Eu quero que deem uma lida nisso. É bom. Hoje a gente vive uma modernidade em relação a esse tema e eu acho bom ler. Eu tenho visto questões comparativas simples entre a ação civil pública e a ação popular. Então eu estou acrescentando a ação civil pública para essas questões comparativas. E o cara falava exatamente isso que eu estou te falando. Mas, às vezes, a gente, na hora da prova, nem percebe a diferença. Ok, e por último, MS. Assim, se eu tivesse que apostar o que vai cair em todos os TJs no Brasil inteiro, e se eu fizesse a prova, eu só ia botar a questão de MS e habeas data. Eu acho que é o grande remédio para a prova de tribunal. O mandado de segurança é uma ação subsidiária, é o remédio mais difícil que tem. E assim, agora eu vou ser mais modesta. Se você vai só fazer técnico, eu até libero você de ler a lei. Mas se você vai fazer analista, você vai ler a lei 12.016 de 2009. Quem faz prova de analista e não lê essa lei, está marcando toca. Tem que ler a lei. Então, mandado de segurança é ação subsidiária, só cabe MS quando não cabe mais nada. Se não cabe mais nada, se não cabe uma ação ordinária, se não cabe um recurso, se não cabe uma apelação, ou seja, se não cabe processualmente mais nada, o remédio cabível para garantir o direito é mandado de segurança. Mandado de segurança é ação subsidiária. Beleza. O MS, ele pode ser individual, aqui, ó, ou coletivo. Individual, vou botar aqui, tá? Ou coletivo. O MS individual ampara interesse particular, privado. E o MS coletivo ampara interesse de um grupo ou de uma classe. De um grupo ou de uma classe. Até aqui, amém ou misericórdia? Então, o MS coletivo, ele é proposto por um grupo para amparar os seus direitos. Tanto é que quem propõe MS coletivo, quem é? Ó, partido político. Quem propõe MS coletivo? Associação, entidades, não é uma pessoa. Ou seja, não é uma pessoa individual. O MS coletivo, se é para defender interesse de uma classe, também, tecnicamente, é alguém que represente a classe que propõe. É uma questão de lógica jurídica. Ok, a associação, para propor MS coletivo, a associação tem que ter registro há pelo menos 1 ano. Somente a associação. As entidades, como por exemplo um sindicato. Sindicato é uma entidade de classe. Professora, sindicato precisa ter registro há 1 ano? Isso é uma dúvida que eu carrego. Não, meu filho. Só quem tem que ter registro há 1 ano para propor MS coletivo é uma associação. A entidade, ela tem que ter pertinência temática. O que é isso? Pertinência temática é o motivo. Eu só posso ingressar com a ação para aquilo que eu defendo. Se eu defendo sapateiro, eu entro com MS para sapateiro. Se eu defendo cozinheiro, eu entro com MS para cozinheiro. Então, as entidades ou as organizações civis, que também podem propor, só podem pôr MS coletivo para aquilo que elas defendem. Quem defende meio ambiente, entra com MS para meio ambiente. Porque se não tem pertinência temática, a ação, o MS, não será conhecido. Dúvidas? Agora, o partido político, ele tem que ter um deputado federal ou um senador. Um deputado ou um senador é representação no Congresso Nacional. Partido político tem que ter um deputado ou um senador, tá?
Se ele tiver um deputado ou um senador, ele pode propor. Então, eu tenho o MS individual, o MS coletivo. Então, uma ação não é individual ou coletiva pelo número de pessoas. Porque, por exemplo, 10 pessoas me procuram e falam assim, professor, eu não passei no concurso, eu passei no concurso público e, aliás, quem passou naqueles concursos do DESIP de 2000 e sei lá quanto, 3, 2008, 2006, 2012, saiu uma resolução do Estado que todo mundo vai ser chamado de acordo com a potencialidade econômica do Estado. Vocês estão sabendo? Então, se tem alguém aqui que passou naqueles concursos lá atrás, eles vão chamar. Então, preste atenção. Se alguém passou, me dá um privado, um zap, que eu te mando a resolução. Lá tem toda a explicação de como serão chamados. Ok. É para ser guarda penitenciário. Entendeu? Exatamente. Ok. O que acontece? Voltando aqui para a aula. Eu estava falando de quê? Ah, já sei. Do concurso público. Por isso que eu lembrei desse concurso, que o garoto falou para mim que não sabia. Aí eu falei, se liga, porque eles vão chamar. Ok, então, se 10 pessoas me procuram para eu entrar com mandado de segurança, eu vou ter o mandado de segurança individual em litis consórcio. Então, vocês vão aprender que no direito, litis significa conflito, consórcio, união. Vocês vão aprender isso em processo civil. Então, eu posso ter uma ação individual com várias pessoas, mas o interesse daquela ação é para cada um. Então, uma ação no direito, ela não é individual ou coletiva pelo número de pessoas. Uma ação se revela pelo interesse processual. Se o interesse é privado, não interessa o número de pessoas. Se o interesse é privado, a ação é individual. Se o interesse é coletivo, a ação é coletiva. Quem não entendeu o que eu disse? O MS pode ser preventivo, para prevenir para que o dano não ocorra. Repressivo, quando o dano já ocorreu. Gente, preventivo é quando você vacina o seu filho para prevenir. Repressivo é quando você leva ao médico para curar. Então, preventivo é quando o dano não ocorreu. Repressivo, o dano já ocorreu. O prazo para o MS repressivo são 120 dias. Do ato ou do fato. Esse prazo é um prazo decadencial. Então, presta atenção. Qual o prazo para propor o MS? Do ato ou do fato, você tem 120 dias para propor o mandado de segurança. Professora, se o MS não foi impetrado, não tem problema. Aquele direito pode ser discutido através de ação ordinária. Entenderam o que eu disse ou não? Para quem vai fazer analista, não ler a lei de MS é dar um tiro na cabeça. Porque na prova de analista, eles perguntam em cima da lei do MS. Então, alguns cuidados que vocês têm que ter, eu vou apagar o meio, tá? Para técnico, eu acho que eles vão na letra, assim, vão direto no ponto. A certidão foi negada. Qual o remédio cabível? Mandado de segurança. Eu quero informação de terceiro. Qual o remédio cabível? Mandado de segurança. Mas, processualmente falando, o MS é cheio de pegadinha. Então, preste atenção. O artigo 7, inciso 3, da Lei 12.016, de 2009, diz que o MS tem na liminar 2 requisitos: relevância do fundamento e periculum in mora. Então, olha só, isso para a prova de analista. A lei não usa fumus boni iuris. Eu já vi uma questão da FGV dessa na prova da OAB. Quais são os requisitos da liminar do MS? Ah, mas é prova para advogado. Dane-se, tá, gente? Quem faz concurso público para analista tem que ler tudo. É outro nível. Eu acho uma crueldade perguntar isso para técnico, mas eu vou te falar. São os requisitos da tutela de urgência no artigo 2, no artigo 300 do CPC. Então, o artigo 300 do CPC tem os mesmos requisitos, e vocês estudam para a prova de processo civil.
Então, não é tão diferente assim. Então, os requisitos da liminar são relevância do fundamento e perigo in mora. Outra coisa que eu acho importante chamar a atenção é o 22, parágrafo 2º, que diz que no MS coletivo, para a liminar ser concedida, a outra parte tem que ser ouvida no prazo de 72 horas. Então, eu entrei com uma liminar no MS coletivo. Beleza. Para o juiz conceder, a lei obriga que a outra parte seja ouvida no prazo de 72 horas. Se for ouvida, amém. Se não for ouvida, a liminar não pode ser concedida. Eu quero tudo isso decorado. Então, estou destacando coisas que eu acho que são importantes. Lembrando que há pouco tempo o artigo 16 teve uma reforma. O artigo 14 e 15 da lei eu acho importante. Então, quem vai fazer analista tem que ler a lei. Quem vai fazer técnico, acho que até aqui vai bem. Até porque se você meter o pé no MS, você destrói a prova. Então, assim, mas quem vai fazer analista, eu tenho mais preocupação no MS do que quem vai fazer técnico. Outra coisa, tem banca que é tão malvada que pega a questão do MS e joga em processo civil. Então, mandado de segurança tem possibilidade de cair em processo civil? Tem, mas você vai ter que usar o que você aprendeu na minha aula, que você vai ver que o professor de processo civil não ensina nada de MS. Então, as questões, além de usarem vários artigos, elas andam na prova. Tem questão de constitucional, que cai em penal, tem questão de constitucional, que cai em processo civil. Então, se a questão é sobre MS, você tem que trazer na sua memória a minha aula. E não ficar assim, cabe recurso. Esse negócio de aluno fazendo concurso. Na questão, olha que coisa de retardado. É a hora dele modificar a vida dele. Ele pega a prova e diz, como se ele fosse o dono da prova. Olha que soberba. Cabe recurso. Próxima, cabe recurso. Um duro, com papel na frente, igual um retardado falando sozinho. Cabe recurso, cabe recurso. Rapaz, se tu tem esse espírito, pede a Deus para tirar. Pede a Deus para tirar. Tu pede assim, Senhor, eu vou lá fazer essa prova e eu não vou botar nada de cabe recurso. O Senhor me dá visão para fazer todas as questões. E quando eu não souber, o Senhor chuta, sopra no meu ouvido, que eu vou chutar. Mas o Senhor não deixa eu fazer questão falando cabe recurso, cabe recurso e cabe recurso. Isso é coisa de gente soberba que não sabe nada, se acha e tem a dificuldade de entender que está errado. Fui clara ou não? Todos os remédios têm a prova pré-constituída, porque o direito já foi ferido. Todos. Mandado de injunção, a lei não foi feita. Habeas data, a informação não foi dada. IMS, o que você está pedindo também você não conseguiu. Qualquer remédio, a prova é pré-constituída. Mas eu acho que só para analista. Não, isso não é exceção não, isso é regra. A prova pré-constituída processualmente entra na peça. Ok? Beleza. Eximon, Jueju, beleza. Ok, os remédios constitucionais nós já vimos, agora nós vamos ver, acho que eu vi todos, não vi, gente? Não estou maluca, não. Vi. Ok, agora para acabar o quinto ainda ampara. O quinto 74, ele ampara a Defensoria Pública. Eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre a Defensoria Pública. A Defensoria Pública está no artigo 134, artigo 135. Então, assim, eu queria já que vocês fossem lendo essa matéria. A Defensoria Pública tem muitas mudanças e nós vamos falar sobre as mudanças da Defensoria Pública. A Defensoria Pública foi criada para defender os necessitados juridicamente que não podem pagar pela ação. Então, a Defensoria Pública, você vê, é uma função essencial, porque é uma função essencial ao Poder Judiciário, sim, mas é uma função essencial que auxilia ao Poder Judiciário, mas ela foi criada principalmente para defender o duro, para defender o necessitado, para defender o hipossuficiente. Então, a gente vai falar mais sobre ela, mas eu queria que vocês já estivessem lendo os artigos para tomarem mais intimidade com a Constituição. O artigo 5º, 75, diz que o Estado deve reparar pelos seus erros. Que erros? Erros de condenação. Aí, se o Estado condenou errado, o Estado deve indenizar. Ok.
o quinto 76 é a garantia de atestado de óbito e certidão de nascimento para todo mundo. Aí eu quero dar uma aula, porque quem ferrou a vida do aluno foi a CESP na prova da PRF. Porque tá com o quinto 76 aí? Lê em voz alta. Lê em voz alta o quinto 76. Lê, cabeção. 76 é LXXVI. São gratuitos para os reconhecidamente pobres. Ó, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, esse é o segredo, ó. Reconhecidamente pobres na forma da lei, vai, mete. O registro civil de nascimento, a certidão de óbito. Olha para mim. A letra da lei, só para quem é pobre. Só que hoje, esse de grátis é para todo mundo. Aí o que aconteceu na PRF, os caras, a CESP, ela não vale nada. Ela escreveu assim: são gratuitos para os reconhecidamente pobres e apenas eles. Era isso que ela queria dar ênfase. Certidão e nascimento, atestado de óbito, certidão de nascimento. Só que hoje todo mundo sabe que o próprio Supremo já disse que esse direito está estendido a todos, que isso ampara a dignidade da pessoa humana. E mais, vou te dizer, o município recebe dinheiro de acordo com a população registrada. Por que o município não recebia dinheiro? Porque o pobre, em vez de registrar, para não gastar dinheiro, deixava a criança sem certidão de nascimento. Então, como o município recebe dinheiro pela certidão de nascimento, não sei se vocês sabem isso, esse direito se estendeu a todos. Conclusão, aí o Supremo disse, tá certo, esse direito tem que ser de todos. Aí o que aconteceu? A CESP veio e botou na letra da lei. Perguntou assim, ó, só serão concedidos aos reconhecidamente pobres a certidão de nascimento, atestado de óbito. Verdadeiro, porque é cópia da letra da lei. Só que você está fazendo prova de certo e errado, tu fica pensando, não, será que isso aqui é segundo a Constituição ou segundo o Supremo? Era segundo a Constituição, ele estava copiando a letra da lei. É igual a Tamires me perguntou, mas quando a gente estuda muito, a gente fica na dúvida, porque o cara não deu o comando, ele só escreveu, entendeu? Se ele tivesse botado assim, ó, segundo a Constituição, tudo bem. Só que ele botou assim, só é concedido isso aí para os pobres. Só que hoje não é mais assim. Mas quando a CESP, na sua prova, copiar a letra da lei, dane-se, coloque certo. Entendeu o que eu disse ou não? Apesar de não funcionar daquela maneira. Fui clara, não fui? Beleza. Muita gente errou na prova da PRF, tá? Muita gente errou. O quinto, 77, faltam 1000 horas. Vamos embora, nem adianta olhar para o relógio. O quinto, 77, ele diz que habeas data e habeas corpus são gratuitos. Ou seja, não tem custas. Presta atenção. O único remédio, o único. A senhora é chata pra caraca. Beleza, vou repetir. O único remédio sem advogado é habeas corpus. Entenderam ou não? Então, primeiro, dinheiro e advogado são coisas diferentes. Habeas data e habeas corpus não tem custas. Mas o único remédio sem advogado, o único, é habeas corpus, que a pessoa pode fazer a petição e protocolar, porque habeas corpus ampara a liberdade. Me fiz clara ou me fiz difícil? Aí aquela aula cafona que eu me recuso a dar, eu me recuso dizer, tu tá rindo? Que habeas corpus se escreve, a garota todo dia me disse isso, num papel de pão. Eu falei, só se isso aí foi em 1950. Na cadeia tem esse celular mais moderno que a gente não tem dinheiro para comprar. Qual o nome? iPhone 12. Na cadeia tem iPhone 12. Tu acha que na cadeia não vai ter um papel A4? E tu vem me falar de papel de pão? Não existe nem mais papel de pão. Dúvidas? Pelo amor de Deus, mas aula cafona. Quando que a gente vai comprar um iPhone 12? Quanto custa o iPhone 12? Nem eu também, nem sei, porque eu não sei nada. Meu é suficiente. Ok. Finalmente, o quinto parágrafo primeiro diz: norma de direito fundamental tem aplicação imediata. Então, olha para mim. Isso cai pra caramba. O quinto parágrafo primeiro diz:
norma de direito fundamental tem aplicação imediata, ou seja, se existe lei ou não existe lei regulamentando o direito fundamental, teoria do dane-se, porque vai ter aplicação imediata, aplicação, isso aí. Quinto parágrafo 2º diz que a Constituição Federal, ela é extensiva, ela abraça todos os direitos que com ela estão de acordo. Olha para mim. A Constituição Federal, ela recebe todas as leis e tratados que com ela estejam de acordo. Então, se o Brasil tem um tratado de direitos humanos, a Constituição abraça. Essa questão cai muito na prova. A Constituição, ela é restritiva. Ela não é restritiva, ela é extensiva, ela é complementar. Beleza. Quinto parágrafo 3º. Oh, Deus, acabei. Muito obrigado, meu Deus. Eu saí desse artigo. Caraca, é sem fim. Infinito, não é? Quinto parágrafo 3º. Todo tratado que versa sobre direitos humanos e todo tratado que o presidente faz lá fora, ele entrega ao Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, ele é votado na casa. Então, o presidente da República fez o tratado, entrega no Congresso Nacional, 49.1. Na hora que ele é apreciado, se esse tratado é apreciado da mesma forma que uma emenda constitucional, como uma emenda é votada. A nossa Constituição, e eu vou falar sobre isso, ela é rígida. A Constituição de 88 é rígida, só pode ser alterada por emenda. Emenda é o processo legislativo mais difícil do país, por isso ela é rígida, rigorosa. Como é votada uma emenda? 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, pelo quórum de 3/5. Para quem não sabe, o Brasil tem 513 deputados e 81 senadores. 3/5 de 513, 308, né? 3/5, tô certa. 3/5 de 81 é 49. Então, o presidente fez o tratado, entrega o tratado ao Congresso Nacional. O tratado é votado 2 vezes na Câmara pelo quórum de 308 votos. No Senado, 49 votos. Se o tratado é votado dessa forma, ele tem status no mundo jurídico, toda lei tem um status de emenda constitucional. Então, somente os tratados que versam sobre direitos humanos e são votados pelo mesmo procedimento de emenda, eles equivalem, têm status no mundo jurídico de emenda constitucional. É como se aquele tratado fosse uma emenda. Sabe qual é o único tratado que tem esse status? São os tratados, são 2. São 2 tratados que tratam dos direitos das pessoas com deficiência. Por isso que hoje deficiência é uma grande matéria de concurso público. Você vê, cai no TJ e daqui para frente vai cair em todos os concursos e vai ser matéria de escola daqui a pouco. Então, os deficientes, eles têm esse tratado que tem status de emenda, é o único no Brasil que tem esse status. Professora, não é qualquer tratado que tem esse status. Não, não é. Dúvidas? Ok. E o 5º parágrafo 4º fala sobre o Tribunal Penal Internacional. Né? O Tribunal Penal Internacional é o tribunal que julga crimes contra a humanidade. A sede dele fica lá fora. Esse tribunal permite até, o Brasil permite até a extradição de um brasileiro, mas, permite a entrega de um brasileiro, estou corrigindo, hein? Entrega de um brasileiro para ser julgado nesse tribunal, e o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo que não é extradição.
Não sei se vocês sabem que tem alguns brasileiros natos que foram embora do Brasil, que estão envolvidos naqueles grupos malucos que tem em outros países, que matam, sabe aquela gente maluca que tortura para matar? Então, tem alguns brasileiros envolvidos naquilo. E o Brasil diz que se eles forem pegos, ele entrega para eles serem julgados no Tribunal Penal Internacional se tiver realmente prova contra eles. Porque isso é crime contra a humanidade. Direitos sociais. Os direitos sociais, que são direitos de segunda geração, tô gastando tuas folhas, né, cabeçuda? Glória a Deus. Os direitos sociais, eles vão do artigo 6º, tem que trazer muita folha para assistir minha aula, gente. Do artigo 6º ao artigo 11. E são direitos sociais, artigo 6º, saúde, educação, moradia, não vou escrever não, tá tudo aqui. Assistência aos necessitados, não é verdade? Não tá tudo aí? Olha para mim. Então, o que está aí, eu não preciso escrever, porque você sabe ler. Eu tenho que dar aula do que não está escrito. O que acontece? O Supremo Tribunal Federal entende, lembra que eu falei que isso aqui é direito de segunda geração. Promove igualdade material. Então, os direitos de segunda geração, eles, saúde, educação, moradia, tua mãe, teu pai, tua avó, o Estado é obrigado a promover o princípio do mínimo existencial. Isso cai pra caramba, isso a banca gosta. Ou seja, na saúde, na educação, na moradia, no lazer, nessas paradas todas que estão aí, o Estado é obrigado a promover o mínimo existencial. Não prevalece o princípio da reserva do financeiramente possível. Professora, o que é o princípio da reserva do financeiramente possível? Professora, o que é o princípio da reserva do financeiramente possível? É quando o poder público diz, eu não tenho dinheiro, não vou investir em educação, saúde, nada disso, né? Então, quando o Estado diz que não vai investir na saúde, na educação, na moradia, no lazer, dizendo falta dinheiro, o Supremo Tribunal Federal vem, bate o martelo e diz, teoria do dane-se, porque prevalece o princípio do mínimo existencial, para prevalecer a dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana é fundamento, certo, turma? Ok, então se a banca diz, e a CESP gosta disso, hein? Determinado município não abre inscrição para creche. Ingressaram com uma ação e a decisão foi que prevalece o princípio da reserva do financeiramente possível, haja vista que o município não tem dinheiro para investir nesse momento da educação. Verdadeiro ou falso? Falso, porque o município é obrigado a promover o mínimo na educação. Se ele está com dinheiro ou não, o problema é dele. Entenderam o que eu disse ou não? Hein, turma? Sempre prevalece o princípio do mínimo existencial e não prevalece o princípio da reserva do financeiramente possível. Exatamente. Ok. Isso é importante, não está escrito no texto. O artigo 7 dá uma lida e ora. Eu nunca cai. Nunca cai. Isso cai no TRT. Quando é TRT, tem que engolir essa droga, estudar junto com o direito do trabalho. Eu acho até que é um estudo mais profundo, é um estudo de mais qualidade. Mas os direitos dos trabalhadores eu quero que vocês leiam. O que cai na prova? O 39, parágrafo 3º, engolir. Aqui, ó, boca, língua para fora. Não cai na minha prova, geralmente cai na prova de ADM. O que é o 39, parágrafo 3º? São direitos dos servidores públicos descritos no artigo 7. Então, olha só. Lá no 39, parágrafo 3º, ele diz assim, estes incisos estão no 7, mas também são direitos dos servidores públicos. Por quê? O que está no 7 é direito de seletista, trabalhador urbano e rural. Então, o artigo 7... ele ampara os direitos dos trabalhadores, valor social do trabalho. O valor social do trabalho, que é fundamento, artigo 1º, inciso 4º, ele se revela no artigo 7, quando ampara os direitos dos seletistas. Beleza, prof?
Aí, quando você chega lá na frente, no capítulo da administração pública, ele diz, são direitos dos servidores públicos descritos no 7. Isso sempre cai, porque tem foco com a prova de vocês, porque vocês são servidores públicos. Ok. E dá uma lida no 7 com carinho, estudando, né? Mas a chance de cair são 2%. Ok. E o artigo 8º fala sobre sindicatos. Também não acho que cai na prova de vocês. O sindicato, o mais importante aqui é o inciso 2, inciso 4 e inciso 8. Na verdade, eu não aposto nem nesse, nem nesse. Lembrando que ninguém é obrigado a ser sindicalizado. Você vai se sindicalizar se você quiser. O aposentado, ele pode trabalhar no sindicato e votar normalmente, né? Agora, inciso 2, princípio da unidade sindical. A área mínima para cada sindicato, área mínima, é um município. Então, dentro de um município, eu posso ter um sindicato. Dentro de um município, eu posso ter um sindicato. Eu não posso ter dentro do município de Nova Iguaçu 2 sindicatos da mesma classe. Cada município, cada sindicato. Entendeu o que eu disse? Beleza. Não posso ter 2. Inciso 4. O inciso 4 sofreu mutação constitucional. Por quê? Hoje em dia, nem a contribuição sindical, nem a contribuição confederativa são obrigatórias. A contribuição confederativa é assim, ó. Se você é sindicalizado, você paga. Antigamente, a contribuição sindical era aquela imposta por lei, que todo mundo no mês de março era obrigado a dar um dia do seu salário para o sindicato. Era uma porcentagem lá, não sei como é que eles calculavam. Ok, professora, e daí? E daí que, por exemplo, você trabalha no comércio. Antigamente, no mês de março, vinha dinheiro para o sindicato, contribuição sindical. Acabou. Atualmente, ninguém mais é obrigado a dar a contribuição sindical. A confederativa já não era obrigatória. Pelo texto, a sindical é obrigatória, mas hoje não é mais. Então, hoje não é mais obrigatória nem a contribuição confederativa, nem a contribuição sindical. Isso é importante, eu acho, para a prova de TRT. Quando assim que tiver prova de TRT, eu acho que isso é questão de prova de TRT, mas para a prova de TJ. E o artigo 8º, inciso 8º, é a estabilidade provisória do sindicalista eleito e seu suplente. Então, essa proteção começa no registro da candidatura. Você se registrou para ser presidente do sindicato, foi eleito. Você fica lá no sindicato. Quando você volta para a empresa, depois que você é presidente, brigou com a empresa, porque o sindicalista briga. Você tem na empresa uma estabilidade provisória de 1 ano. Você só pode ser demitido por falta grave. Entenderam o que eu disse ou não? Então, todo cara que trabalha no sindicato e volta para a empresa tem uma estabilidade provisória de 1 ano. Então, os mais importantes são esses. Ah, professora, mas eu vou ler. Sim, vai ler. Beleza. O artigo 9º fala sobre o direito de greve. 9º. O direito de greve do pessoal da CLT. Gente, todo mundo tem direito de greve. O artigo 10 diz que os empregados, está lá escrito, eu estou tirando dos artigos as palavras mágicas, para não perder tempo com nada. O artigo 10 diz que os empregados participam dos conselhos deliberativos. Ah, professora, o que é conselho deliberativo? Quem trabalha em empresa sabe, CIPA, Conselho de Prevenção de Acidentes. Então, os empregados participam dos conselhos dentro das empresas. Por exemplo, uma empresa que o empregado participa dos lucros. Eles criam uma comissão e o empregado participa. Então, os empregados participam dos conselhos e o artigo 11 diz
que as empresas com mais de 200 empregados, mais de 200, elas têm direito a escolher um empregado que será intermediário entre patrão e empregado. Então, empresa de mais de 200 empregados é empresa de porte médio. Aí a CESP vem e diz, as empresas com 200 empregados não são 200, são mais. Professor, eu tenho observado desde o momento que a senhora começou a aula que o segredo do concurso são os detalhes. Exatamente. É isso. Gente, basta a letra da lei para derrubar um aluno. É muita letra de lei para ler. Então, assim, a CESP, ela não fica... Os alunos pensam assim... Tem aluno que diz... aluno que eu chamo aluno pombo. O que é aluno pombo? Que enche o peito para falar comigo. Senhora sabe que cai muita jurisprudência. Eu falei, por isso que tu não passa. Com certeza ele não sabe letra de lei. Gente, a letra de lei é o cão. Eu faço exercício da CESP, eu não sou hipócrita. Eu lá em casa erro. E olha que eu estou dando aula sem ler a Constituição, hein? Eu tenho ela quase no meu cérebro. A CESP troca E com O. Aquilo é uma desgraçada, uma enviada do inferno. A CESP, ela troca detalhes no texto. Outro dia eu fui fazer uma questão do AGU. Eu coloquei verdadeiro. Isso aqui tá cópia do 131. E olha que eu sei de cor. De cor. Isso aqui tá verdadeiro. Isso aqui que eu faço, sabe por que eu faço? Para eu entender as pegadinhas. Porque, gente, eu só posso dar uma aula boa se eu também cair nas pegadinhas. Aí, quando eu fui corrigir, eu tinha tomado. Ele trocou uma palavra. E eu não vi. Eu não me lembro. Acho que o texto diz que representa a União extrajudicialmente e judicialmente. Ele só botou uma palavra, não botou a outra. E eu não observei. Estava errado. Estava incompleto. Na verdade, estava incompleto. Ele deu como errado. E eu tomei. Então, assim, invista na letra da lei. Porra, vale muito a pena, meu irmão. Vale muito a pena. Artigo 14. O artigo 14 revela direitos políticos. Olha como a aula foi produtiva. Isso que é legal. O artigo 14 diz: a soberania popular. Soberania popular é... Vai! 1, 2, 3. Soberania popular é... Todo poder emana. E o povo tem um poder que se chama poder, continua, constituinte, porque foi o povo, através de uma Assembleia Constituinte, que escreveu o texto. Então, olha como começa o artigo 14. A soberania popular. A soberania popular do artigo 14 está vinculada ao artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo. Ok, a soberania popular é todo poder emana do povo. Beleza. E daí, professora? E daí que o artigo 14 diz: a soberania popular será exercida mediante sufrágio universal. A soberania popular será exercida mediante sufrágio universal. Sufrágio é a soma da capacidade eleitoral ativa mais passiva. Gente, sufrágio, que nem a garota falou, professora, ela nunca estudou direito, gente. Sufrágio, eu sempre ouvi que é direito de votar. Errado, meu amor. Sufrágio é votar e ser votado no conceito completo. Entenderam? Sufrágio é votar e ser votado. Então, juridicamente falando, chama-se capacidade eleitoral ativa, que é votar, capacidade eleitoral passiva, sofre ação, paciente, ser votado. A capacidade eleitoral ativa, 14, parágrafo 1º, capacidade eleitoral passiva, 14, parágrafo 3º. Então, o 14, parágrafo 1º, ele diz assim, ó, é obrigado a votar quem tem mais de 18 anos. Então, ele diz que aqui o voto é obrigatório. Ele diz, tá comigo ou não? Hein, turma? Sim, não tá?
Então, agora para finalizar a aula com classe, eu vou dar uma aula bem fácil. Bem fácil, se liga na parada. O que aconteceu? Ou acontece? A Constituição Federal, nós vamos ver depois a classificação dela. Não vou ver hoje. Mas ela é rígida, só pode ser alterada por emenda. A emenda está no artigo 60. E a emenda, ela é votada 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado, pelo quórum de 3/5, como eu havia colocado anteriormente. Não foi isso? Beleza. Por que eu estou fazendo esse pulo? Porque a nossa Constituição, ela é alterada por emenda constitucional. Mas hoje, quando uma emenda ela é proposta, ela tem limites. Ela tem regras que ela não pode passar por cima. Então, toda vez que uma emenda é proposta, também uma emenda pode ser, e já foi muitas vezes, inconstitucional. Porque ela passou por cima dos limites. Ok. Então, a emenda, ela tem que respeitar um limite, depois nós vamos aprender os outros, chamado cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? Cláusula pétrea significa cláusula de pedra, dura. Pétrea é pedra, pedra é dura. Ou limitação material. O que é isso? É uma matéria que, se eu proponho emenda, eu não posso abolir. Tudo que é cláusula pétrea está no texto e eu vou falar. Eu posso propor emenda em cláusula pétrea? Eu posso propor emenda acrescentando. Não posso propor emenda retrocedendo, tirando direitos. Então, são cláusulas pétreas. Aqui está escrito: 1, a federação. 2, o voto. 3, os 3 poderes. 4, direitos e garantias individuais. O Supremo estendeu aos coletivos. Eu vou repetir: a federação, o voto, os 3 poderes, os direitos e garantias individuais, e o Supremo estendeu aos coletivos. Então, se eu proponho emenda nestas matérias, eu só posso acrescentar direito, eu não posso retroceder. Então, quando o voto foi definido como cláusula pétrea, o texto diz: o voto é obrigatório, o voto é secreto, sigiloso, né, que ele diz. O voto é sigiloso, o voto é periódico, o voto é universal. Percebam, atenção, hein, para a sacada do texto. Atenção, sagacidade. A Constituição não definiu o voto obrigatório como cláusula pétrea. Certo ou errado? Aqui, ó. O voto como cláusula pétrea, o que não pode ser mexido. E se for mexido, só pode Ih, que obrigatório, eu tô cheirada. Vai, periódico, universal, falta uma palavra. Direto, obrigado, desculpa. A Constituição não definiu o voto obrigatório, como cláusula pétrea. É cláusula pétrea o voto direto, sigiloso, periódico e universal. Aí a banca diz, tanto a CESP quanto a FGV tem a questão, hein? Foi proposta uma emenda tornando o voto facultativo. A banca pergunta se a emenda está certa, ou seja, se a emenda é constitucional ou inconstitucional. Olha para mim. O artigo 14 define que o voto obrigatório existe no Brasil. Por isso, mais de 18 anos, vota. Inclusive, quem não votou, ontem foi, parece, o último dia para justificar. Não foi? Não foi? Votou? Beleza. Ok, prof, daí? Aí, quando o texto veio definindo o que é cláusula pétrea, ele diz, é cláusula pétrea o voto direto, sigiloso, periódico, universal. Ou seja, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Tá comigo ou não? Eu posso propor uma emenda tornando o voto facultativo? Claro que posso. Primeiro, porque não é cláusula
Pétrea, segundo que não seria um retrocesso, seria um avanço, porque o cara só ia votar se quisesse. Então essa emenda, ela é constitucional. Quem não entendeu, e eu sei que essa questão é difícil. Olha para mim, o artigo 14 é uma definição de texto. E eu estou propondo uma emenda para alterar o artigo 14. Eu posso alterar o artigo 14 e tornar o voto facultativo? Posso, porque obrigatório não é cláusula pétrea. Então eu posso. Outra coisa, segundo motivo, sair do voto obrigatório para o voto facultativo não seria um atraso, seria um avanço. Ninguém sairia de casa, né? Ia orar. O candidato ia orar para ter voto. Dúvidas? Quem não entendeu o que eu disse? Beleza? Ok. Professora, eu vou terminar por aqui. Tá bom, já foi um estupro hoje. Então, deixa eu dar uma palavra para amanhã vocês virem renovados. Amém? Isso, amanhã é um dia santo de Deus. Deus já acorda enchendo as igrejas para todo mundo orar. Então, vocês estão se preparando para um concurso e a gente sabe que não é fácil. Vamos combinar que a preparação em si, que é um processo, é um saco. Tchau, cabeçudo. Bom mesmo é se pudesse ocupar logo o cargo público sem o esforço, mas não dá. A gente precisa, vai com Deus, a gente precisa fazer esse esforço para entrar no cargo público. Então, nesses tempos aí que vocês estão se preparando para o concurso, dia a dia, não se deixe enfraquecer por nada. Quando vocês estiverem sentindo muita dificuldade, e eu entendo, porque, como eu disse, estudar para o concurso cansa muito. Joelho no chão e pede a Deus forças para prosseguir. Porque quando você consegue forças para prosseguir, você consegue chegar lá. Não é fácil, é possível. Eu estou ouvindo uma palestra, assim, são várias palavras, sobre Neemias. Neemias, quando soube que a casa dele, que a cidade dele estava sendo destruída, ele chegou para o rei e disse: rei, me ajuda. E o rei deu para ele tudo que ele precisava. E de forma sobrenatural, ele construiu um muro em 52 dias. Então, seja um Neemias. Acredite, não se distraia. Não, Neemias tinha um montão de gente gozando ele. Tu é maluco? Dane-se. Tu não vai conseguir. Ele disse: dane-se. Ele tinha foco. Ele disse assim para os caras que estavam construindo: com uma mão vocês vão segurar o tijolo, com a outra arma. E nós vamos levantar o muro. E levantaram. Levante o seu muro. Quando você estiver levantando o seu muro, você está levantando a sua história. E é essa história que você vai contar para Deus. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã.